Está no ar mais um FunCernCast para vocês do YouTube, do Spotify, Google Podcast, Twitter, Facebook, todas as redes sociais. Vocês que estão nos ouvindo através das plataformas de áudio e também, obviamente, estão nos assistindo. Para hoje, no nosso videocast FunCern, nós já temos aqui na nossa sala do Núcleo de Comunicação e Marketing da FunCern o professor Hanson Pimenta. Ele que é professor do mestrado profissional em Ciências Ambientais, do IFRN Campus Natal Central, também ministra aulas na graduação de Engenharia de Energia do IFRN e é diretor de Pesquisa e Inovação do mesmo campus, IFRN Senat. Seja bem-vindo, Hanson, é bom tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre pesquisa e inovação. Muito obrigado, vamos juntos. Além do Hanson, a gente tem também a Claudine Carrilho, ela que é gerente da incubadora tecnológica Natal Central ITNC. Seja bem-vinda, Claudine. Obrigada, é bom ter aqui Bruno. também. Sejam bem-vindos, a gente está aqui na nossa sala, tem água, podem ficar tranquilos. E eu queria começar um pouco dessa conversa, porque às vezes a gente institucionalmente, né, quebrando essas amarras de professor, de terminologia, de termos, de siglas, às vezes a gente tem ouvintes ou até pessoas que assistem pelo nosso YouTube que podem ficar pensando nesse excesso de burocracia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre pesquisa e inovação. Para vocês, quem está assistindo pela primeira vez e talvez tenha dúvida, o que a gente pode dizer para eles? O que seria pesquisa e inovação e como isso pode se aplicar à sociedade, pode trazer um ganho público, digamos assim. A pergunta está grande, né? Mas vamos começar sobre pesquisa. O que seria a pesquisa e como ela pode ser aplicada para a sociedade em geral? Posso passar para você? Bacana, Okay, vamos lá, Bruno. Então, desde já, muito obrigado pelo espaço. É um grande privilégio estar participando, representando o Campus Natal Central e a ADPEC. E falar em pesquisa é ter um sentimento de fazer o olho brilhar. É entender a pesquisa como processo, como mecanismo de transformação e um mecanismo também que vai gerar impacto a algo, né? A partir do momento que você tem um processo a seguir, dados a coletar e gerar algum tipo de impacto, né, você está fazendo pesquisa, você está gerando soluções. E isso também dentro do contexto da inovação, né? Então, de forma geral, a pesquisa é um processo, né, que transformações serão geradas, né, investigações e, sobretudo, um impacto será causado. Um impacto social, né? Porque a gente pensa no pesquisador, quando a gente vê pelaquela imagem, até de desenhos, né, de filmes, aquele cara que está ali no laboratório, está mexendo com alquimia, com elementos, mas a pesquisa envolve muito mais do que isso, né, Hans? Sobretudo, né, são aspectos, vamos falar assim, essenciais, fundamentais, mas que, de alguma forma, estará causando ou trazendo algum benefício para a sociedade, né? Então, desde um combustível, né, por exemplo, o biocombustível que vai, vamos pensar, desenvolver um biocombustível a um custo mais barato e, sobretudo, gerando uma emissão de carbono em menor quantidade, né? Então, são exemplos de pequenas invenções ou intervenções em laboratório que são escalonadas e levam esse impacto à sociedade, né? Então, E ganham transformações para as empresas e para o usuário também, que está ali com o melhor ambiente, com o custo menor também. Claudine, inovação, né? A gente sabe que para a gente a inovação está no dia a dia, para quem trabalha com comunicação, com negócio, com empresas, mas quem está nos ouvindo agora pelo Spotify, por exemplo, ou assistindo pelo YouTube, o que a gente poderia dizer? O que seria inovação e como isso pode estar atrelado ao nosso trabalho, trazendo para a pesquisa, por exemplo? A inovação hoje é a essência, né? Toda empresa ela tem que buscar inovação, seja ela uma grande empresa ou uma pequena empresa. É você fazer algo diferente, né? Você buscar aí dentro das suas estratégias algo que possa agregar ao seu negócio. Então, a incubadora, né, tem um papel de fazer com que esses projetos inovadores possam escalar e ganhar mais mercado, né? Essa é a função do incubadora. Então, dentro aqui do Campus Natal Central, a gente trabalha esses projetos, né? Esses projetos a gente capta na sociedade, de forma geral, né? Projetos externos, para que a gente possa passar aí o tempo da incubação trabalhando para melhorar esses projetos, trabalhar essas soluções, né? Para que possa gerar emprego, gerar faturamento para esses novos negócios. A inovação hoje é essencial, né? A empresa que realmente não buscar inovação, ela está fadada ao fracasso. Isso aí, como eu volto a falar, não é só a pequena empresa, não. É todo, grandes empresas aí, tem setores só para trabalhar a questão da inovação. Ainda mais nos tempos que estamos, né, de concorrência alta, de vários negócios, a gente tem que buscar. Digital, né, empresas que exatamente. São virtuais, tudo isso são aspectos totalmente conectados, né? Então, eu posso usar a pesquisa como instrumento de promoção à inovação. E essa inovação, bora pensar num simples processo,
às vezes, num layout de um ambiente como esse, né, que eu possa ter um olhar, por exemplo, ambiental, do ponto de vista de eficiência energética, né, de conforto térmico. Aqui nos bastidores estávamos conversando sobre isso. Né? Lá fora, 27 graus, aqui dentro, aproximadamente 18 graus. Né? Se eu aumento para 23 graus, né, além de gerar economia de energia, né, sobretudo vai causar um conforto. Então, são aspectos pequenos, né, mas que gera, através da pesquisa, da observação de um processo, como eu falei, um aspecto de inovação também, né, uma melhoria. Né? E outro detalhe é que a inovação não necessariamente tem que ver com a tecnologia, né? As empresas podem inovar na forma de venda, entendeu? No seu modelo de negócio. Não necessariamente ela tem que atrelar a tecnologia. Tem que tirar um pouco esse conceito para que novas empresas, né, possam aí ter novas soluções. Eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar. Quando a gente fala de inovação, parece que obrigatoriamente tem que ter um alto investimento para uma tecnologia avançada e uma coisa nova. A inovação também pode ser uma coisa simples, mas vista de outro modo. Estou errado, Anderson? Não. De forma nenhuma. Eu lembro, alguns bons anos atrás, né, ainda finalizando a minha graduação, em um projeto de pesquisa, fomos fazer um balanço de massa numa panificadora. Entender todos os materiais que entravam no processo e tudo que saía, onde estavam os desperdícios. Na aplicação da água na batedeira, existia uma dosagem padrão, ou seja, vamos supor, para cada 10 quilos de farinha, 5,2 litros de água deveria ser introduzido. Só que o dosador da padaria estava quebrado. Com isso, o padeiro ia no olhômetro, né? E aí ele deixava de fabricar, colocar menos água na massa e deixava de fabricar 12 mil pães francês de forma anual. Então, um desperdício significativo. E aí, com a solução, ou compra novamente o dosador, um investimento alto na hora, ou bora investigar outras soluções. Né? Então, no sistema de caixa d'água, né? Então, a partir do momento que eu encho um volume dentro do volume pré-estabelecido e alimento a batedeira, né? Então, eu estava resolvendo aquela solução. Na época, custou R$350. A solução de comprar um novo dosador era mais de R$3.000. Né? Então, com pequenos investimentos, né, com um olhar científico, né, geramos, sim, a solução de problemas dentro desse viés que Claudino falou, né? Não necessariamente tecnológico. Né? E agora eu queria fazer essa ligação. Né? Como instituição, o senhor diretor exatamente dessa área de pesquisa e inovação, como é que isso é gerido dentro da instituição? A gente sabe que tem vários cursos no IFRN Campus Natal Central, que a gente chama de Senat, é o Campus Natal Central. Como é que isso é gerido? Como é que funciona a diretoria em termos práticos, digamos assim? Bacana. O pilar da pesquisa numa instituição de ensino são os grupos de pesquisa. É o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa são alguns técnicos e professores, né? No mínimo, por exemplo, aqui na nossa instituição, com 3 pesquisadores, né? E os alunos. Cada grupo de pesquisa vai ter seu objetivo, né? Em cima desse objetivo, vamos pensar assim, temáticas como ecoeficiência, né? Ou eficiência energética, que falado anteriormente. Esse grupo vai estabelecer linhas de investigação. Então, aqui no Senat, por exemplo, temos 33 grupos de pesquisa, né? Espalhados em 66 áreas de conhecimento. Né? E aí vai da engenharia de energia, da engenharia de produção, da ciência básica, como matemática, física. E aí é interessante observar que são 210 pesquisadores dentro da instituição. Quando vamos observar as linhas de conhecimento, as linhas de investigação, temos 143 áreas de projetos, de expertise. Né? Então, a instituição começa, na gestão de PEC, vamos falar assim, temos como pilar os grupos, entender esses grupos, né, na sua dinâmica de professores e alunos, na sua dinâmica de projetos desenvolvidos e, sobretudo, na difusão do conhecimento, né? Onde estamos publicando, né? O que estamos gerando de produtos tecnológicos, de patentes, de registro de softwares, são atividades aqui da nossa diretoria. Relativamente recente, né? Vocês tiveram um encontro. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse encontro, sobre novos líderes que surgiram, ou como é que funcionou isso daí? Sim, buscamos, há 2 anos atrás, quando assumimos a diretoria, entendíamos que a instituição tem um grande potencial. Né? Então, de fato, professores com alunos do curso técnico produzindo em periódicos de alto impacto. Né? Hoje, quando eu falo periódicos de alto impacto, né, são periódicos internacionais, né? Ou seja, um aluno do curso técnico escrevendo em inglês e submetendo para uma revista, né, e dentro de um rigor científico altíssimo. Né? Então, isso foi muito gratificante, cair em campo e entender quem eram esses pesquisadores. Tá?
E aí identificamos vários líderes de grupos de pesquisa que tinham lá seus talentos, né, científicos, né? Então, a partir daí, começamos a buscar a aproximação desses líderes. Seja para criar sinergia, ou mesmo a simples informação, quem Entender é como você, tá o que é que funcionando. você pesquisa, né? Claro. Então, a partir daí, a partir desse grande diagnóstico, né, começamos a promover encontros dos líderes, né? E, apesar de estarmos em maio, né, começamos o nosso semestre letivo agora. E a reunião que promovemos no início desse mês foi justamente uma reunião de planejamento, né, uma reunião de avaliação sistêmica também, de como estamos indo, onde podemos melhorar e definir algumas estratégias, né? Então, vale destacar que, além dos grupos de pesquisa, temos hoje uma estrutura organizacional de apoio à ADPEC que consiste em um conselho de pesquisa e inovação. As decisões associadas a um orçamento e a distribuição desse orçamento em ações, por exemplo, fomento à pesquisa interna, se dá através de decisões desse conselho. E esse conselho é formado por líderes de grupos de pesquisa, né? Então, você colocar numa sala, como eu falei, 143 linhas de pesquisa, né? 5 diretorias diferentes: construção civil, indústria, recursos naturais, ciências, né? Aí lá nas ciências, se fôssemos abrir muito mais cursos, matemática, geografia, física, né? Então, a imensidão de áreas requer também um entendimento, né, de como é que podemos ter uma total capilaridade nas nossas ações operacionais, administrativas, nessas diversas áreas, né? Então, de forma a ter uma linguagem Sinergia, única, né? e abrangente, né? Então, essa reunião no início do mês, nada mais que foi esse encontro com os líderes para discutir, né, onde podemos melhorar e planejar, né, as ações para esse ano. Ok. Antes, a gente ainda vai se aprofundar um pouco sobre outros assuntos nessa área. Eu queria trazer um pouquinho o Claudine, né? Para quem está em casa, possivelmente não conhece. Mas, inclusive, além da presença física, a porta dos dois setores são de frente, né? Da diretoria de pesquisa e inovação e também da incubadora. A incubadora faz parte? Como é que funciona esse diálogo junto a essa diretoria de pesquisa, além dessa relação próxima? Estamos todos no prédio unido, inclusive essa sala que a gente está aqui, né? E aí, Claudinho? Pronto, a ITNC faz parte da diretoria de pesquisa, né? A gente trabalha essa parte de empreendedorismo e inovação, junto com o professor Hanson. E a gente trabalha os aspectos de negócios, né? A gente tem iniciativas empreendedoras aqui dentro do campus, né? A gente tem hotel de projeto, tem várias ações que a gente faz justamente para promover essa cultura, difundir essa cultura do empreendedorismo inovador aqui dentro do Senado, certo? E aí a gente faz esse trabalho em conjunto, né? A ITNC junto com a diretoria de pesquisa, para a gente tentar fomentar esses alunos e criar novas perspectivas, né, nessa área de empreendedorismo. Por exemplo, o programa de incubação, que é o que a gente tem, esse que eu falei, que é aberto à comunidade, certo? A gente tem outro que é o hotel de projeto, isso aí é voltado para o aluno aqui do Senado, certo? A gente trabalha durante 6 meses ideias empreendedoras e eles vão ter essa formação durante esse tempo, certo? E aí Deixa eu só lhe atrapalhar nessa pergunta, que eu acho que realmente é uma coisa importante. Eu tenho uma empresa, tenho uma ideia, sou de fora do UFRN, não sou aluno, talvez nem tenha entrado, né? É importante que você também pode incubar, não é? Sim. Então, como é que funciona essa incubação, né? Porque a gente fala de incubação, esse processo para quem está do outro lado e está ouvindo, quem sabe, pela primeira vez. Pronto, vamos começar bem do início. O que é uma incubadora, né? Muita gente tem essa dúvida. Incubadora é um ambiente de suporte a empresas que estão nascendo. Isso é uma definição clássica, certo? E aí a gente vai dar suporte, a gente tem uma equipe especializada para dar suporte. Imagine que quando se vai empreender, é um caminho muito solitário, né? Muitos empreendedores ficam aí batendo cabeça, sem ter a quem perguntar, né? E aí é muito difícil esse início. Então, uma incubadora traz esse pouco de conforto no início, certo? Então, tem uma equipe especializada, tem consultores, tem mentorias, tem capacitação, tem todo um aprendizado para que a empresa fique mais fortalecida, né? E aí o tempo que ela passa dentro da incubação é o tempo que ela vai ajustando essas lacunas, né, que teria, para que ela possa ir para o mercado em condições de captar clientes, né, gerar um faturamento maior, gerar emprego, certo? Então, assim, o processo de uma incubação é esse suporte a empresas nascentes, certo? E aí, como eu falei, quais são as vantagens, né? A vantagem é você ter essa mentoria, né, essa equipe especializada, a infraestrutura, por exemplo, a infraestrutura aqui do Senado é muito boa, as empresas gostam bastante, é um ambiente interativo, né, muito, muito bom.
você ter o fortalecimento da marca. Imagina uma empresa que está começando, né? Tem uma marca, cria uma marca, A chancela também está dentro do IFRN, Pois é, presencialmente ou exatamente. virtualmente, né? Diferentemente se você está solto, sem sua marca estar agregada a nada. Então, a marca é todo um tempo para que você explique essa marca à sociedade. Então, uma incubadora, você pega a marca da incubadora, né? Você pode se beneficiar, e, no caso aqui, a marca institucional do IFRN, que é muito forte. Então, são inúmeras vantagens, fora o network, né? Entre os próprios empreendedores. É um ambiente muito bom, é um ambiente que realmente, se a empresa estiver com vontade de empreender, assim, ela tem muitas possibilidades. Aumentam as chances, né? Porque a incubadora tem que minimizar os riscos. Esse é o propósito, né? E ela fica quanto tempo, esse processo de incubação? A gente lança um edital. Depende ou Não, a gente lança um edital, certo? Quando a gente tem vaga física, a gente lança um edital, passa um mês aberto, as empresas da comunidade, né? Todo tipo de empresa pode se inscrever. A gente pede que ela tenha alguma inovação, aquilo que a gente falou no início, né? Ela tem algum diferencial, que não necessariamente pode ser tecnologia, podem ser outros diferenciais. E aí, né? A gente faz uma seleção dessas ideias, né? Vai para uma banca, e aí a gente escolhe as empresas que estão mais aptas a entrar no processo, certo? Então, basicamente, essa é a forma de acesso à incubadora. Mas o tempo... Sim, o tempo são 36 meses. Aqui, no caso da ITNC. Muito embora isso é relativo. Cada incubadora tem o seu formato. Então, tem incubadoras que, por exemplo, trabalham com 2 anos, outras trabalham com 1 ano, aí faz uma avaliação, e se você tiver realmente alguns marcos importantes, você vai para o 2º ano. Então, tem N formatos. O Brasil hoje existem quase 400 incubadoras, né? Então, você imagina que tem aí um universo muito grande. E acho que o interessante de falar da ITNC, eu falo com bastante carinho, porque é a primeira incubadora do Estado. Então, são mais de 23 anos no mercado, com mais de 40 empresas graduadas. E aí, Claudine, eu gosto de falar agora o termo taxa de sucesso, né? De fato, aquelas empresas que sobrevivem é uma palavra muito pesada, né? Mas, de fato, tem uma taxa de sucesso de 80%, isso aí é muito, muito gratificante, né? Para quem entra aqui, realmente tem toda essa sinergia, essa energia de mercado, de capital, né? de inovação, de habilidades, das habilidades empreendedoras são... de fato, é um conhecimento passado muito bem, né, Claudine? E aí eu somo a sua fala, né, pessoas. Hoje, a equipe TNC é um grande diferencial. É bacana demais ver toda a interação empresas e equipe TNC. E hoje também dentro de um contexto de grupos de pesquisa, né? Então, a exemplo da professora Lúcia, a professora Marli, que são líderes em grupos de pesquisa daqui, assessoram também, fazem mentoria nas nossas empresas. Isso. Né? Mais recentemente, uma das temáticas trabalhadas no processo de incubação é a sustentabilidade, né? Então, a ITNC será uma das pioneiras no Brasil, né? na conquista da certificação CERN 3. Né? E isso é importante. Dentro dessa certificação CERN 3, um dos pilares é a própria sustentabilidade, né? E aí ter uma ferramenta que vai avaliar o grau de risco, como a sustentabilidade pode afetar seu negócio, é um dos legados, né, que está sendo implementado dentro da TNC e está sendo estruturado dentro do processo de incubação. Né? Então, isso aí é muito bacana. E aí, complementando um pouco, né, a questão da relação ITNC de PEC. Na certificação CERN 1, um dos pilares é a questão da difusão do conhecimento do empreendedorismo inovador no ambiente onde ela está, né, inserida. Então, a ITNC tem esse papel, de fato, de difundir a cultura do empreendedorismo inovador, antes pela natureza, muito focado na DIATINF, né, na natureza dos alunos, na estruturação dos cursos, mas hoje o nosso grande desafio é difundir isso nas nossas outras 4 diretorias, né, por exemplo, de recursos naturais, que temos lá engenharia sanitária e ambiental, na próprio mestrado profissional aqui que foi falado, a nova, recente engenharia também, engenharia civil na construção civil, né, e sem falar da engenharia de energia na nossa DIACIN, né, então levar essa mensagem para essas outras diretorias é o grande desafio, né, e a outra vertente da relação ITNC de PEC, é como eu falei, são os grupos de pesquisa, né, que aqueles professores acabam sendo mentores das empresas. Né? Interessante então, que às vezes a gente pensa que o ambiente educacional ele se restringe só às pesquisas, à academia, os muros internos. E aqui a gente está dialogando com o mercado, com a sociedade, com a empresa,
né? Eu não poderia deixar de registrar, foi criado em 98, não é isso, Claudinho? 98, dia 16 de julho de 98. Digamos assim, uma co-irmã da FUNCERN, né? O professor Maris cobriu o professor Jário para criar a fundação, então são instituições ou áreas co-irmãs, né? O processo, de fato, seletivo, ele é aberto, é um edital público. Não, temos 90% das empresas que passaram aqui com egressos, né? Mas não necessariamente há o processo de terminei a graduação, eu vou abrir empresa, né? Enfim, tem toda uma análise por trás, né? Temos muita maturidade, né, nessa questão. Precisa se ter realmente robustez no plano de negócio, né, no processo seletivo. Né? Temos casos de empresas que passaram pelo concurso de ideias, hotel de projetos e passaram pelo processo de incubação. E quando entra na incubação, já começa de forma muito sólida a conseguir fomento, por exemplo, do Banco do Nordeste. Né? Então, esse é o processo ideal, né? Mas, enfim, ainda não é tão massificado. E aí, o olhar para o mercado é muito positivo. Né? Então, parcerias como com o Sebrae, né, Claudine? Isso aí Sim, o Sebrae é fantástico parceiro. ter parceiros. Uma incubadora sem parceiros, sem os seus... Não existe, né? Não existe. Não existe. Né? E aí, ter essa sinergia com o Sebrae, temos, às vezes, o privilégio de receber empresas aqui no processo seletivo, e aí onde que vocês souberam da NTNC? Foi o Sebrae que nos indicou. Né? Então, isso aí, de fato, mostra todos esses nossos números em pequena palavra. Né? Falar que é um fator de sucesso o processo de incubação. Outro dado importante é que assim, muitos que vêm são indicados por outros que já passaram por aqui. Então, isso é um dado também importante para a incubadora. Né? Mostra que quem já saiu daqui tem realmente pode indicar, né, para os demais. Queria fazer uma curiosidade, mas que foi um reflexo do contexto, né, pandêmico. A partir desse contexto, houve edital para incubação digital, virtual. Como é que foi essa ideia, Claudine? Pronto, na pandemia, né, a gente ficou operando virtual, então a gente abriu um edital para captar empresas nesse modelo virtual, que a gente chama de não residente, né? Que não tem sala física aqui na incubadora. Então, o modelo que a gente está testando, a gente está com 2 empresas nesse formato, né? Que é até um desafio maior do que a empresa que está residente, porque aí a gente tem que fazer um acompanhamento melhor, né? Tem que ter realmente muita responsabilidade com o programa de incubação, que requer participação em capacitação, em consultoria. A gente tem toda uma programação para essa empresa. Então, nem é toda empresa que tem o perfil de ser uma empresa não residente, sabe? A gente tem que buscar realmente fazer uma seleção muito bem feita, para que a gente consiga realmente ter uma entrega, né? Porque também tem uma relação de ganho a ganho, né? A empresa tem que ganhar e a incubadora também tem que progredir, digamos assim. Né? Exatamente. E quando está aqui, numa salinha ao lado, a gente consegue marcar uma reunião mais rápida, né? Exatamente. Mas virtualmente as ações, às vezes, e na pandemia a gente passou a acompanhá-los também de forma virtual, né? Então era mais difícil ainda, os que já estavam, né, de forma residente. Foi um período bem difícil, acho que para todo mundo, né? Para todos os segmentos, e a gente também teve esses problemas. Mas hoje em dia está resolvido já, a gente já está esperando. São novas experiências que possivelmente vêm para ficar, né? Mas foi, de certa forma, bom, porque a gente pôde testar um pouco o modelo virtual, foi o que a gente abriu recente. Que destaque é até uma das exigências do CERN 3, né, nesse processo de certificação de se criar essa incubação virtual. E aí, Claudine, eu queria compartilhar aqui alguns números. Claro, né? Em 2019, tivemos 33 empresas concorrendo às nossas vagas. Tá? Então, esse número cai para 18 em 2020 e 2021 tivemos 10. Quando se fala de 33 para 10, mas o feedback que recebemos de outros parceiros foi, caraca, como é que vocês conseguiram 10 empresas no processo seletivo? Né? Então, realmente, existe um carinho, existe um olhar com a nossa incubadora. Né? E sobretudo, Bruno, vale aqui enfatizar o esforço institucional de se manter uma incubadora como essa. Né? Então, eu vejo como uma política pública com muito bons olhos, né, de você contribuir com o desenvolvimento tecnológico e com a inovação na nossa capital, no nosso estado. Né? Hoje, nesse modelo de incubação virtual, aumentamos a nossa capilaridade. Né? É interessante ver também o movimento de empresas graduadas. Muitas ficam aqui no estado, todavia tem alguns bons exemplos que vão para mercados mais aquecidos, como o de São Paulo. Né? Então, isso é um indicador interessante também, né? Mas, sobretudo, nesse processo de investimento, né, vale aqui enfatizar isso, há um aporte da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, na reitoria,
e também há um comprometimento da própria direção geral aqui do campus, né? Então, é um montante significativo, né? Comparado, por exemplo, ao nosso orçamento de pesquisa. Né? Então, de fato, é uma política pública que acreditamos, né? Vale lembrar a participação dos egressos, vale lembrar essa interação empresa, eu falei de professores, mas também de estudantes, né? Que estão lá, podem participar como estágio, podem participar também na indução de pesquisas para o desenvolvimento de algum produto, de algum serviço que estão lá no processo de incubação. Né? Mas o outro lado também da moeda é muito radiante no final de um dia, ou antes desse final do dia, ter um sino tocado lá embaixo. Né? E aí, o que é esse sino tocado? Já ia fazer essa pergunta. Alcançamos metas? Bateu meta de venda, está lá as empresas... novos clientes sendo adquiridos aí. Enfim, isso é muito gratificante. Né? É um ambiente muito bacana. Né? Como você falou no início da nossa conversa aqui, o olho brilhar. Eu estou vendo o olho de vocês brilhar também. De fato, é apaixonante. Né? É interessante ver como a educação pública ela existe, de qualidade, chega à casa das pessoas e pode dialogar perfeitamente com o mercado, com o comércio, com o serviço, né? De maneira prática. Não vou pedir para citar todas as empresas, claro, que senão a gente vai terminar esquecendo de alguma. Mas eu acho que é importante, vamos tentar a gente fazer um cenário de algum tipo de serviço que chegou, né? Que a gente possa citar aí, por exemplo, a gente está num ambiente de turismo, numa cidade que tem essa vocação. Tem essa área também, empresas incubadas nessa área, e quais outras áreas a gente pode citar? Primeira pergunta, então, na área de turismo, por curiosidade. A gente pode citar algum tipo de serviço que já foi incubado? A gente atualmente tem uma empresa incubada na área de serviço, né, que presta serviço na área de turismo. Tínhamos outra, mas na pandemia realmente houve ficou ruim a situação dela. E a maioria das empresas que a gente tem hoje é na área de serviço, prestação de serviço, certo? Só que os segmentos são distintos, né? A gente tem turismo, eu falei, tem na área de consultorias, tem, por exemplo, construção civil, a gente tem uma área jurídica, certo? Então, prestação de serviço nesses diversos segmentos. Então, tem empresa que trabalha com marketing digital, tem empresa que faz consultoria na área de construção civil. Então, a gente tem um leque aí de situações. Só tem uma empresa que trabalha com produto no setor vestuário, certo? Mas o restante todo é prestação de serviço. A gente hoje está com 11 empresas incubadas, certo? 9 no modelo residente e 2 no virtual. Esse é nosso cenário. E temos várias empresas graduadas, né? Que tem aí, como o Hanson falou, tem números significativos, já no processo de internacionalização, né? Podemos citar aqui várias, né? Mais de 40 empresas. E tem algumas que foi dessa gestão mais recente, que aí também colecionam aí situações exitosas, né? De geração de emprego e de faturamento Que são cases alto. de sucesso, Hans? Sim. Nacional e internacionalmente também. Bom, podemos falar que esse processo de internacionalização é um indicador que está começando a aparecer. Né? Nacionalmente, sim. Por exemplo, eu gosto de trazer a temática ambiental pela minha formação. Né? Mas, assim, uma das empresas que passaram... Algumas empresas da área ambiental, né? Vou trazer a mais recente, né? Na área de saneamento, né? Uma empresa que trabalhava com processos de dimensionamento de estações de tratamento de água e de esgoto. Né? E aí... a sala de aproximadamente 30 metros quadrados já estava pequena para a quantidade de profissionais lá, inclusive estagiários do curso superior de gestão ambiental aqui do curso, né, daqui do Campus Natal Central. Né? Então, hoje é uma empresa sólida no mercado, realmente, que tem alavancado, né, cenários, hoje, frente às exigências ambientais, né, de realmente difundindo as tecnologias de tratamento de esgoto. Né? Então, pode falar nomes aqui? Acho que vale mencionar. É uma ex-aluna, né? A Aline, uma empresária, uma empreendedora. Né, a Incoenge, que era, para mim, uma empresa referência na área. Né? Importante. E temos outras também, a Autofosse, que já está a nível nacional, né, já está com, acho que mais de 400 concessionárias de veículos, né, que é a solução deles, recebendo aporte aí de 2,5 milhões de investimento, certo? Então, a gente tem uns cases assim, bem interessantes. Tem a Fix também, que trabalha com hortes, né, que já está aí, começou até o processo de internacionalização. Tem a Fidme também, que é da área de segurança. Então, tem uma série de empresas aí que já estão gerando aí bons resultados.
Vou fazer um momento merchan, pode citar, viu, o nome das empresas, a gente está aqui dentro do IFRN, mas com a rede social da Fundação de Apoio, fiquem tranquilos. Eu queria fazer o nosso momento merchan, que não é de nenhum comércio, serviço, mas é das próprias redes sociais da FUNSERN, né? Obviamente quem está nos assistindo está pelo nosso YouTube, ouvindo pelo Spotify ou pelo Google Podcast no nosso canal FUNSERN. Mas se você está por um ou outro canal, você pode também acompanhar as redes sociais da FUNSERN, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify ou YouTube. É muito importante também que você possa curtir, compartilhar, comentar, né, esse grande assunto da pesquisa e inovação, que a gente está aqui com 2 grandes nomes da nossa instituição, porque isso pode ajudar que outras pessoas possam conhecer e fazer chegar. E também, sem sair dessa ideia de divulgação, quem está em casa pode estar curioso. Aonde eu posso ter mais informações? A gente não acabou não ainda, tá? Mas dei essa pausa. Onde eu posso ter mais informações sobre a diretoria, né? Tem um número, tem um site, tem e-mail e também sobre a incubadora. Incubadora a gente pode achar outras informações pelo site? Pelo site do IF, tem lá uma parte da incubadora, você pode entrar lá e ter todas as informações. ifrn.edu.br/ITNC. Isso. Né? Incubadora Tecnológica Natal Central. Tá, vamos lá. Diretoria. Em relação a DPEC, temos um site, um portal, dpec.senat.ifrn.edu.br. Lá tem toda a relação dos nossos grupos de pesquisa, enfim, todo o programa de fomento à pesquisa na instituição, e também faz um link com as ações de empreendedorismo. Tá? E aí, o curioso, Bruna, que eu enfatizo, dentro do orçamento do campus, mapeamos problemas, né, ou demandas com os nossos diretores, os nossos coordenadores, né, com toda a comunidade interna. E aí fomos mapeando pontos que, através do desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos, poderiam ser solucionados. Né? E aí, exemplo, tínhamos uma dificuldade na DPEC de comunicação dos nossos resultados, né, de aproximação de grupos também. O portal da DPEC foi desenvolvido por estudantes da nossa instituição através de um projeto de pesquisa. Né? Então, é mais ou menos essa pegada, né, e aí o mais interessante é a interação também entre grupos para o desenvolvimento, né, dessas soluções. Hoje temos um sistema que monitora toda a produção dos grupos de pesquisa. Né? Então, vejo aqui, por professor, estava acompanhando aqui, temos uma plataforma. Uma plataforma web. E aí eu tenho aqui no dia 5, no dia 4 de maio, os professores atualizaram o seu Lattes e tem a publicação em periódicos. Então já aparece aqui, é uma ação de fazer um print da tela, passar a mensagem para os demais líderes, parabéns, esses professores produziram em tal periódico. Né? E aí também fazemos toda a ação de gestão. Né? Quem não tem Lattes atualizado, né, é uma forma também de, bora lá, líder de pesquisa. Vamos atualizar, tem uma boa pontuação nas pesquisas, né? A CAPES, CNPq. E com base nesse sistema, foi possível gerar uma relação, ano passado, 2021, dos pesquisadores top 20 da instituição, e os professores com melhor pontuação em cada diretoria acadêmica, ele recebeu uma portaria de menção de elogio. Tá? Então, isso foi difundido também nas nossas redes, como uma ação realmente de reconhecimento. São pessoas, né, que se esforçam em fazer pesquisa. Realmente, o orçamento de pesquisa vem caindo significativamente. Só para se ter ideia, em 2019, tínhamos 92 bolsas. Né? Hoje, bolsas alocadas da Pró-Reitoria para o campus, Pró-Reitoria de Pesquisa, e no ano passado chegamos a 17. Né? Então, os cortes na pesquisa são significativos, na educação como um todo. Né? Então, isso abarca. E aí, frente a esse cenário, a diretoria se compromete, né, em destinar parte do orçamento para a pesquisa. E aí, hoje, conseguimos rodar um programa interno de fomento à pesquisa, aqui acho que vale muito a pena mencionar. Chegamos a esse ano a R$265 mil de orçamento, com 40 bolsas de iniciação científica e 6 bolsas de mestrado. Né? O mestrado a R$1.500 sendo pago, são os valores da CAPES. Né? E aí, o grande foco, temos 3 mestrados na instituição, aqui no Campus Natal Central, um mestrado acadêmico em educação e 2 mestrados profissionais, um na área de ensino de física e outro na área de ciências ambientais. O que difere entre o acadêmico e o profissional, os dois precisam de rigor científico, mas, sobretudo, o profissional precisa identificar um problema na sociedade e gerar um produto tecnológico em resposta a esse problema. E aí a CAPES fomenta esse tipo de mestrado, mas passa para a instituição que oferta a questão do fomento, do apoio. A CAPES não aporta nenhum recurso financeiro para apoiar os mestrados e doutorados profissionais.
né? Então, entendendo isso, a diretoria também se compromete em apoiar esses nossos mestrados profissionais, né? Que tem esse impacto. Essa especificidade. Né? Você criar um produto sem fomento é difícil. Impactos bem interessantes, né? Por exemplo, projetos que avaliaram a eficiência do abastecimento de água, né? Pontos de vazamento de água, né? Processos minerais, a questão do controle de impactos ambientais são, de fato, dissertações e produtos tecnológicos que estão sendo desenvolvidos com rigor científico, né? E com impacto, de fato, para a sociedade, né? Falo com muito carinho do mestrado profissional por participar, né? Mas, sobretudo, ver esse processo de transformação, né? De moldar um aluno do ponto de vista de método científico, mas, sobretudo, trazer uma solução tecnológica lá para a sociedade, né? Para a sociedade. E muitos produtos ou pesquisas são para o próprio benefício local, né? E da própria instituição, não é isso? Isso. Hoje, por exemplo, um mestrando que está investigando o consumo energético aqui da instituição, pontos de desperdício. Instalamos um medidor de consumo, né? Então, com o conceito de internet das coisas, né? O monitoramento passou desse prédio, particularmente aqui do NIT, onde estamos, passou a ser monitorado, né? E a ideia é colocar sensores agora em cada andar e depois em cada sala. E aí, particularmente nesse projeto, além da ideia do perfil de consumo, né? Ele vai dar, por exemplo, quanto que esse prédio emite de CO2. Né? E a questão de alertas, né? Por exemplo, consumos esperados, não esperados em determinadas horas. Talvez seja uma evidência que um ar-condicionado ficou ligado, né? Então, isso vai começar a desencadear outras ações de intervenção, também com base na internet das coisas, né? Que lá na sala da engenharia ou da segurança, eles pudessem desligar um ar-condicionado que particularmente ficou ligado, né? Então, isso é muito bacana ver essa transformação. Da nossa e o vida, retorno, né? E o retorno para a própria instituição. Né? Um detalhe aqui que estamos também investigando a nível do mestrado é a geração de esgoto aqui da instituição, né? Pagamos uma conta absurda, né? E os pontos de lançamento do esgoto na rede pública, a vazão é muito aquém do valor que pagamos, né? Então, iremos passar a monitorar esse efluente e dialogar com a CAERN para se pagar o preço efetivo da geração de esgoto, e não baseado em um poço, né, que aqui existe uma telemetria, e o que é tirado desse poço, a CAERN tarifa a instituição como se fosse esgoto, né? Então, isso aí leva um custo altíssimo, né? Só para você ter ideia, né, em 2 meses pagaríamos o investimento, né, e cairíamos aí a redução da conta de água, de esgoto, particularmente, em aproximadamente 10%. Né? Então, uma alta viabilidade financeira, mas também com impacto financeiro, né, para a instituição. Social e ambiental. Como foi feita uma própria implementação dessas placas fotovoltaicas há pouco tempo no Senat, né? São 2 setores que ofertam, através de editais, serviços também, não é? Sim. Queria saber, a gente está em maio, né? Maio, junho, existe algum calendário? Como é que está essa ideia? Se tem bolsa para aluno, para pesquisador, para fomento, e também para essa gestão de empresas que serão incubadas. Pronto, a gente está com um novo edital, né? A gente está com 2 vagas para residentes. A gente vai abrir em junho um novo edital, aberto à sociedade, à comunidade, né? E a gente está com o Hotel do Projeto também, que é outra iniciativa, né? Que está aberta atualmente, que vai iniciar em junho para os alunos aqui da instituição. E estamos com alguns eventos de empreendedorismo, né? Tem o Senat, Empreenda Senat, que vai ser agora no final de maio, né? Que a gente vai reunir, né, antes alguns alunos, 100 alunos, para trabalhar a questão de empreendedorismo, certo? E pronto, essas são as ações principais da ETNC. E estamos também na implantação do CERN3, né? Como foi citado aqui, a grande assim, questão do CERN3 é realmente a questão ambiental, né? Que aí eu trouxe esse olhar para a gente, que a gente não tinha. E a previsão é que a gente faça aconteça a certificação em junho. Claudine, antes de passar para a Hans, só uma coisa importante. Quem está, às vezes, acessando a internet, edital, não tem essa peculiaridade de ouvir alguém que está do outro lado. É óbvio que a gente não vai dar aqui nenhuma chave, mas como é que funciona, o que quem está do outro lado precisa saber, vai rolar um edital, o que ele precisa ficar atento dentro dessa proposta, o que entra como proposta para que ele possa concorrer a esse edital, por exemplo? A gente lança o edital, né, com todas as regras, e a gente lança um formulário de inscrição, que o candidato vai explicar qual é essa solução, no eixo mercado, quais são os pontos que ele já alcançou, capital, se ele tem recurso, se não tem,
certo? Se ele tem cliente, se não tem, tudo isso a gente pergunta nesse formulário, certo? Por que resolveu incubar, certo? Se já se tem alguma solução tecnológica envolvida. Então, são essas... Diferencial dentro desse arranjo, alguma exatamente. coisa assim, sabe? São esses critérios que a gente avalia, né? Depois disso, eles vão para uma capacitação de modelo de negócio, para que eles ajustem aí a ideia ao que eles pretendem alcançar. Depois disso, vão para uma banca, né? Para que essa banca, segundo os critérios, possa avaliar melhor os projetos. E aí sim começa, após a assinatura de um contrato, começa o processo de incubação, que dura 36 meses. Show. Massa. Agora, os editais. Tá, vamos lá. Aqui, diretoria de Estamos pesquisa e inovação. finalizando, de fato, essa semana as inscrições. Como eu falei, são 40 vagas de iniciação científica. Até ontem tínhamos 37 projetos já submetidos, né? Outros 6 em inscrição, e aí decidimos prorrogar até o final dessa semana as inscrições, né? Então, a nossa expectativa é que chegar aproximadamente a 50 projetos. Tá? A mesma coisa ocorre para o edital de pós-graduação, né? São 6 bolsas, como eu falei, também sendo encerrado amanhã. O calendário de seleção ele coincide com o calendário acadêmico. Tá? Então, no segundo semestre, vamos estudar alguns novos editais mais focado para a infraestrutura dos grupos de pesquisa. Então, será lançado um edital onde o professor vai apresentar quais são as necessidades, né? E aí, com critérios como a produção do grupo, né, iremos selecionar aquele determinado grupo de pesquisa para fomentar, né, a infraestrutura, né, compra, por exemplo, de equipamentos, enfim, ou de materiais para laboratórios. Exemplo disso, temos apoiado alguns grupos de pesquisa na área tecnológica a vir aqui para o NIT. Né? Então, tem um grupo Latar, que basicamente eles trabalham muito com redes e telemetria, né, eles estão vindo para cá, para o NIT, é um grupo que certamente estará concorrendo, né, e demanda de materiais. Né? Então, acreditamos também em outros grupos, por exemplo, o grupo de modelagem de informática em construção, né, eles trabalham com todo o processo de construção em 3D, hoje a tecnologia BIM está sendo muito demandada pelo mercado, né, para justamente analisar oportunidades, né, no processo de construção, e, sobretudo, riscos, né, na questão da sobreposição de projetos elétrico, hidráulico, enfim, de redes. Né, então, se consegue gerenciar bem uma obra. Né, então, esse grupo acabou recebendo uma área de maior estrutura. Né, então, a nossa ideia agora, de fato, é equipar os grupos. Né, então, através desses editais a ser lançados a partir do segundo semestre, vai ser com esse propósito. A Claudine falou sobre o hotel de projeto. Né? Qual é a diferença da incubadora, das empresas incubadas, hotel de projeto, para essa relação com os alunos? E como é que isso acontece entre a incubadora e a diretoria? Em termos práticos, o que seria e como funciona o hotel de projeto? O hotel de projeto é uma iniciativa de empreendedorismo para os alunos aqui do Senat, certo? A gente lança o edital, eles preenchem também o formulário para se inscrever, eles precisam ter um grupo, até 4 participantes, não necessariamente de um curso só, inclusive é até bom que seja grupos de cursos diferentes. Ele tem uma ideia, a gente pede a descrição dessa ideia, se essa ideia tem alguma inovação, certo? É um formulário simples, pronto. E a gente inicia os módulos, né, que é dado em módulos, no turno da noite, para que o aluno possa ir trabalhando essa ideia que ele teve, os modos de segmento de cliente, os modelos que seguem aí uma estrutura de negócio, né? Que todo negócio tem que ter a parte financeira, tem que ter a parte de mercado. Então, a gente vai passando por esses módulos, né, dando conhecimento a esse aluno para que ele vá formatando essa ideia. E, ao final, ele chegue com algo mais consistente. Ele pode, dependendo da maturidade dessa ideia, pode ir para um edital de incubação, pode, inclusive já aconteceu, né? Tem empresa de turismo que fez esse percurso aí, né, de concurso de ideia, hotel do projeto e incubação. Ele pode, ou ele pode ficar trabalhando esse formato também, sem necessariamente ir para uma incubadora. Existem várias possibilidades. Quando você fala aluno, e aí depois eu jogo a pergunta para a Hans, aluno dos cursos de tecnologia, não, graduação, alunos de forma geral. Todos, integrados, subsequentes, todos são aptos para participar desse projeto. E serão muito bem-vindos. Ou seja, essa era uma grande preocupação, né, de ter uma maior capilaridade nos diversos níveis, né, no técnico integrado, subsequente, na graduação tecnológica, nas licenciaturas e hoje nas engenharias. Né? Então, hoje é o nosso grande desafio, né, difundir isso nas outras diretorias. Como eu falei, a Diatinf, pela natureza, né, ela é muito forte, né, na participação.
as disciplinas de empreendedorismo e inovação geralmente são ofertadas por elas, né? Então, ela tem uma capilaridade muito grande dos cursos que ela oferta. E aí, trazer essas demais diretorias é o nosso grande desafio. Particularmente para o mestrado profissional, aí estamos iniciando uma iniciativa, começando hoje, por sinal, uma iniciativa de capacitação dos alunos de ciências ambientais do mestrado em, na verdade, ciências ambientais como área da CAPES, mas o nome é Uso Sustentável de Recursos Naturais. Eles irão receber uma capacitação para o desenvolvimento de um plano de negócio. Então, o desenvolvimento tecnológico deles, eles vão ganhar, através da ITNC, conhecimentos para ter um olhar diferente para o mercado, né? Para, de fato, de repente, escalonar aquela ideia para o mercado, né? Então, estamos desenvolvendo essa iniciativa, particularmente ITNC pós-graduação a nível do mestrado profissional. Então, estamos vendo com olhos bem positivos e com expectativa alta. A expectativa é que esses grupos, né, eles possam, de repente, participar de um edital de incubação, né? E essa ideia aí do mestrado vem entrar na incubadora. Essa é a expectativa, né, Anderson? Exatamente. O ensino de física também, eles desenvolvem produtos educacionais. No momento, eles não tinham alunos que estavam para passar pela qualificação, por isso que não entraram, mas futuramente, né, o grande foco será esses 2 cursos profissionais, né, de fato, a trazer uma linguagem de mercado, né, para, quem sabe, estar trazendo algumas ideias desenvolvidas nos mestrados nesse processo de incubação. Massa. Quem tá nos ouvindo, com certeza já viu muita coisa boa, e não é em vão que o IFRN, o Instituto Federal, está aí à frente nos principais educadores no cenário brasileiro e regional, principal instituição, recorde de aprovação do Enem em cursos de graduação, não só no Rio Grande do Norte. Então, tudo isso faz parte desse grande cenário. A gente já está quase finalizando o nosso podcast, mas se quiser a gente pode continuar mais, tá? Boa. Mas eu acho importante a gente citar alguns parceiros, né? Quais são os principais parceiros? Já falou do Sebrae, sem esquecer a FUNSER também, né? A gente não pode deixar. Quais são os grandes parceiros para que uma incubadora como essa que a gente tem no Campus Senato possa acontecer? É possível citar e como é que isso acontece? Bem, temos um ecossistema aqui, né, com grandes participações. Então, a gente tem, por exemplo, aí o Sebrae, como já foi falado, a FUNSERN, temos o FIERN, né, temos a Repin, temos o Parque Tecnológico, Metrópole Digital. Então, uma série de parceiros, bancos também, a gente tem alguns parcerias de banco. Tudo isso para que a gente possa oferecer serviços, né, de qualidade para as empresas e criar oportunidades, né? Eu acho que o fato de uma empresa estar incubada, ela busca isso, oportunidades. E quanto maior esse leque de parcerias, mais a gente consegue ampliar essas possibilidades para as empresas. Então, a gente está sempre presente nas iniciativas do ecossistema, para que a gente possa captar oportunidades para as empresas. É super importante, né? Muitas vezes você está sem recurso financeiro, por exemplo, você recorre o quê? A um parceiro, para que você possa realmente continuar suas ações. Então, é importantíssimo. E aqui a gente tem boas parcerias. Dialoga e fortalece todo mundo, não é isso, Paulinho? Dentro da parte de pesquisa, diretor de pesquisa e inovação, é possível ter parceiros? Primeira pergunta, aí, quais os tipos de parceiros que podem dialogar com uma diretoria dessa natureza em um Instituto Federal? Bacana. Hoje temos demandas do mercado para o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de pesquisas e até mesmo consultoria. E aí, de forma sistêmica, há uma sinergia entre a diretoria de pesquisa, a diretoria de extensão e também a fundação. E é comum ver grupos de pesquisa atuando fortemente aí no mercado, né? Seja, como eu falei, no desenvolvimento de sistemas. Hoje, o NAVE, por exemplo, é um grupo de pesquisa que lidera isso nas parcerias. Puxando para a diretoria de recursos naturais, tem um grupo de saneamento básico que vem desenvolvendo, por exemplo, estudos de impacto ambiental no processo de licenciamento junto ao IDEMA, né? Por exemplo, para estações de tratamento de esgoto, para aterros sanitários. E aí se cria toda essa sinergia, né, de projetos que é apresentado pela fundação ao parceiro, né, ao demandante, mas, sobretudo, o lançamento desses projetos, né, nas nossas plataformas de controle como o SWAP. E aí o impacto interno disso vem em escritas de artigos, vem na questão da elaboração de projetos de conclusão de curso, né? Então, isso é muito gratificante. O aluno passa a receber bolsas na participação desses projetos e acaba desenvolvendo o seu trabalho final, né? Então, isso vemos também com muito bons olhos. Muito bons olhos. Que legal, esse diálogo é importante. A gente está praticamente terminando a nossa conversa de hoje,
Mas eu quero deixar aberto aqui o podcast. Primeiro, agradecer em nome do professor Jairo, de toda a direção da FUNCERN, a presença de vocês aqui, nos engrandecendo e compartilhando saberes, informações e práticas da nossa instituição. Né? Deixar aberto aqui. Para a Claudine, eu ainda vou fazer uma pergunta. Quem está em casa pode estar curioso. Como é a infraestrutura aqui do ITNC? Nós Esqueci de temos- perguntar, devia ter Sim, perguntado desde o tá início, né? certo. Nós temos, as empresas recebem uma sala de 24 metros quadrados, né? E podem aí trazer esse mobiliário da forma que quiser. A gente tem serviços de internet, todo de infraestrutura de ar-condicionado e tudo, que é subsidiado pela instituição. E fora as questões de consultoria, né, e tudo mais. Então, a gente tem um ambiente aqui muito bom, tem sala de treinamentos, a gente tem um ambiente realmente que propicia ao desenvolvimento de ideias, né, de troca de informações e de ideias. É um ambiente realmente muito diferenciado, eles se sentem muito bem estando aqui. Na época da pandemia sofreram muito, porque a gente teve essa falta desse ambiente, né, de interação. E a convivência mesmo, né? Eu acho que é um momento de aprendizado, né? Eu acho que tanto a gente, né, como equipe da incubadora, com eles com a gente, e entre eles também. Eu acho que muitas das experiências exitosas de um servem para os demais, né? Se você tem muito cliente, por exemplo, num segmento, você pode passar a sua expertise para outro que não é do seu segmento, mas, enfim, precisa de cliente para sobreviver. Então, é um ambiente realmente de troca e a infraestrutura contribui muito. A gente fez uma reforma em 2014 na estrutura da ITNC, e hoje realmente ela atende muito. Ela realmente é muito importante. Deixa eu adicionar uma coisa, Claudinho, que Fica está à vontade, vindo fica à vontade, viu? com Diga aí. muita ansiedade, né, mas com muito carinho. Estamos observando o processo de construção do nosso laboratório de prototipagem, o Senat Maker. Né? Então, o Senat Maker vai ser um instrumento realmente para idealizar e realmente prototipar através de impressoras 3D, uma pequena marcenaria e também toda uma estrutura de desenvolvimento de robôs. Tá? Então, A novidade. é uma novidade, foi um projeto aprovado no MEC. Aqui vale destacar a sinergia entre grupos de pesquisa, né? Grupos da Diatinf, grupos de recursos naturais e grupos da Diacom, hoje também com a participação na gestão de grupos da DIAC. Né? Então tem toda essa interdisciplinaridade no desenvolvimento e na construção do laboratório. E o grande link do laboratório, por exemplo, com a ITNC, vai ser os empresários poderão, né, usar aquele laboratório para realmente afinar o produto. Né? E aí já se cria também uma expectativa no próprio ecossistema. Né? Em algumas perguntas, né, o próprio Sebrae já nos questionou, e aí, já está pronto o laboratório? Mas, de fato, estamos em fase final. Né? Fica aqui do lado, né, no mesmo andar Da desse nossa setor, sala aqui, né? Mas isso estamos com muita boas expectativas. Vai agregar muito ao processo de incubação esse laboratório, né? Tá. E estamos também na expectativa muito grande, né? Para que seja inaugurado. Além disso, Bruno, vale destacar o impacto no processo de ensino, né, dos nossos diversos cursos. Né? Então, você vê, de repente, um aluno com dificuldade visual ter a oportunidade de estudar, por exemplo, cartografia, e na impressora 3D ter um solo em 3D, ele vai alavancar instrumentos, como eu falei, para o ensino de física, da própria matemática, fora as engenharias, né? Fora o nosso curso de desenvolvimento de sistemas. Né? Então, tem um potencial de ensino muito grande. Eu não vou nem falar dos mestrados profissionais. Né? Então, tem essa... Vai trazer para a pesquisa também, né? Exato, essa potencialidade para a pesquisa também é fundamental. E também a prestação de serviços através da fundação. Né? Então, esse modelo de negócio está previsto, né? Foi baseado nesse modelo de negócio que a equipe apresentou a nível nacional, a proposta. Né? Na verdade, o MEC nos convida para fazer a apresentação do modelo de gestão do nosso Senat Maker. E a nossa ansiedade agora é pôr em prática, né, o que está planejado, né? E fazer valer todo esse potencial que temos, de fato, para alavancar a pesquisa, né, o ensino, né, potencializar o ensino e, sobretudo, as ações de incubação e extensão. Né? É isso, então já vou aproveitar para fazer o convite, né? Para que mais na frente a gente possa falar sobre a implementação, Sim. Os produtos já práticos aí, e a gente conseguir divulgar esses outros projetos. Claudine, começar por você, muito obrigado pela nossa conversa, foi ótimo aqui. Para quem está em casa vai poder nos ouvir, pode voltar, quem pegou pelo final, quem achou um corte por aí, pelas redes sociais, né? Muito obrigado pela sua presença hoje no nosso FUNCERNcast. Eu que agradeço, Bruno, a participação. Dizer a todo mundo que o site da ITNC, Instagram, né? É ITNC Oficial, né? Podem lá buscar as informações e vamos se inspirar para empreender, buscar incubadoras aí
e ter novos negócios, né? Para a gente possa gerar emprego e renda aí para a sociedade. Isso. Fazer sempre parcerias. Isso. Obrigado também, professor, pela sua presença e por toda a contribuição nesse vídeo hoje. Muito obrigado pelo espaço. Eu reforço essa mensagem para a sociedade, né? Vamos transformar, né? Vamos ser mais sustentáveis, mais justos, mais eficientes, né? E o nosso acervo, né? O nosso portfólio de pesquisa pode ser acessado através do nosso site. Mais uma vez, eu convido a conhecer o portal de IPEC, dipec.senat.ifrn.edu.br. Faço aqui uma mensagem de agradecimento a todo o Conselho de Pesquisa e Inovação do campus, né? São líderes de grupos de pesquisa que estão empenhados em difundir, em criar, em discutir as ações de planejamento, pesquisa e inovação no campus, e também a todos os líderes dos nossos grupos de pesquisa, né? Então, é muito interessante hoje observar que o próprio Conselho tem um regimento que atribui responsabilidades. Aqui dentro do Campus Natal Central também os grupos eles seguem um regimento, né, que estabelece metas, né, e tudo isso foi construído com os líderes do grupo de pesquisa, né, para se criar mais eficiência, mais transparência na nossa gestão, né, e, sobretudo, para causar mais impacto à nossa sociedade. Então, por favor, acessem, né, o nosso portfólio e vamos transformar, vamos inovar. Fazer tudo de maneira coletiva é sempre melhor, né? Contribuição maior. Muito obrigado mais uma vez. E a quem está em casa nos assistindo agora, ou pelo computador, pelo celular, aplicativos, ou está nos ouvindo também, quem sabe no carro, no computador, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, como eu já citei durante o nosso vídeo, Facebook, Instagram, Twitter, @Funcerne, Spotify, Google Podcast também, pelo nosso canal Funcerne ou pelo nosso youtube.com/FuncerneOficial. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo FuncerneCast. Até lá!